Eu penso que houve aqui algumas expectativas iniciais de alguns protocolos que acabaram por acontecer ou demoraram muito a acontecer. Falou-se cedo destas questões da mobilidade elétrica e depois acabou por ficar meio adormecido. As expectativas criadas não aconteceram. E hoje as coisas estão mais difíceis. Primeiro, a procura é superior e a oferta não responde. E temos os problemas hoje de quem fornece os serviços e quem está, de facto, a montante destas situações. Hoje há dificuldades de fornecimento e, por melhor plano que haja, o que é verdade é que, se ele não acontecer, fica só no papel. E nós temos todos o conhecimento de tudo o que é especialidades, tecnologia de ponta e mais evoluída. Isto hoje está tudo muito difícil. Dificuldade das empresas, dificuldade dos fornecedores, e depois quem paga é quem precisa de mobilidade elétrica e, de facto, não a tem ou demora mais que aquilo que é necessário. E nós, em Tomar, temos ainda pouco, de facto. Há que trabalhar mais, se calhar ser mais ambiciosos no sentido de as coisas acontecerem mais rapidamente. Agora, é verdade que neste momento as coisas estão difíceis. Estão difíceis nas mais diversas áreas, porque não há matéria-prima. Quando os equipamentos vêm do estrangeiro, demoram tempo. As encomendas, algumas nem sequer são aceitas, ficam em fila de espera. E tem outra situação que também acaba por complicar, é que quem vai fazer a aquisição tem que pagar à cabeça. Isso é um problema. Ou se tem capacidade, são empresas que têm facilidade de tesouraria, ou então isto demora tudo muito tempo. Hoje não basta querer encomendar, não basta querer ir buscar o serviço. Há todo este problema que não se vê que acabe tão cedo nas mais diversas áreas. Por exemplo, na construção civil e obras públicas estamos com um problema imenso de falta de matéria-prima, de aumentos sucessivos da matéria e dos equipamentos e da mão de obra. E depois há a questão da mão de obra especialidade. Ainda hoje falei, a propósito, com um operador da área, precisa de eletricistas e não tem. Mesmo que queira formar, não há. E, portanto, quem não chegou cedo agora vai ter que esperar mais um pouco. Mas o importante é planear e, acima de tudo, fazer bem. E buscar as melhores tecnologias e a melhor forma de criar esta mobilidade elétrica, de forma a responder às necessidades e de forma a que haja acesso com facilidade, que é outra questão. Mas para isso é preciso existir. E hoje há alguma dificuldade. Não quer dizer que não aconteça, mas o que era fácil há 2 anos, hoje é muito mais difícil. O Cristóvão, vamos ter que, de facto, esperar mais tempo? Pouco? Muito? Como é que este processo poderá desenrolar daqui para a frente? Antes de mais, cumprimentos aos dois e aos ouvintes. Portanto, vamos lá aqui separar por partes. Portanto, este protocolo que foi anulado, portanto, que a Câmara decidiu anular, tem a ver com, no fundo, o primeiro protocolo que foi feito, digamos, a partir do momento em que foi liberalizado. Portanto, é preciso, se recuarmos um bocadinho mais atrás no tempo, houve uma fase em que os postos de carregamento elétricos eram exclusivos da Mobié. Mobié, portanto, é a entidade que, entretanto, passou a ser a entidade, no fundo, reguladora dos carregamentos elétricos. Mas antes de ser apenas reguladora, era a única entidade que podia efetivamente colocar. E nesse caso, nós temos um carregador que é a responsabilidade da Mobié, um carregador, portanto, para 2 veículos, é o que está na Alameda 1 de Março, que também ele, na altura, de facto, demorou por várias razões. Enfim, isto é até caricato, mas eu sei qual é a razão. Em determinada altura, a Mobié, que era uma entidade do Estado, mas só tinha um eletricista para o país todo, só tinha uma pessoa que ia a cada local fazer, portanto, a instalação dos carregadores.
E essa pessoa depois entrou, do que julgo saber, daquilo que me foi transmitido, entrou de baixa porque teve uma doença complicada, aliás julgo que veio a falecer. Mas a verdade é que durante muitos meses a Mobié não fez nenhuma instalação no país porque não tinha quem fizesse. Depois houve um procedimento para contratar outras pessoas ou adjudicar uma empresa, não sei já exatamente, mas a verdade é que durante vários meses, isto depois tem a ver com as tais regras do Estado que para o próprio Estado são muitas vezes limitativas, portanto, quer na contratação de pessoal, quer na contratação de serviços. Mas enfim, houve de facto essa fase e que, no caso de Tomar, mas também em muitos outros concelhos, atrasou bastante. Depois veio a liberalização do mercado. E nós, preventivamente, portanto, este protocolo que agora foi anulado foi assinado ainda uns meses antes disso ocorrer, com uma das empresas que estava, portanto, no mercado, neste caso, para a instalação de 16 postos de carregamento elétricos. Desses 16, na verdade, só foram instalados 2, que são os 2 que estão nos 2 parques de estacionamento cobertos. E como, de facto, a empresa, entretanto, demorou a dar resposta aos restantes casos, percebemos que teve problemas, enfim, mas os problemas das empresas são os problemas das empresas e felizmente há mais no mercado. E, portanto, chegou um momento em que, quer dizer, nós fomos de alguma forma pressionando, até que chegou um momento em que já não havia mais a pressionar, portanto, anular-se o protocolo. Ainda assim recordo que há algum tempo atrás, não me recordo agora, mas há alguns meses foi assinado um protocolo com uma outra empresa, que essa sim, portanto, já instalou as bases, faltam as máquinas, mas toda a parte elétrica está preparada, portanto estão as bases feitas, também havia uma parte para a instalação que já estava feita, portanto estou a falar da Várzea Grande, portanto dos 8 postos de carregamento, ou melhor, dos 4 postos que equivalem a 8 lugares de carregamento elétrico, portanto na lateral, digamos, poente do Palácio da Justiça em Tomar, ali na Várzea Grande, e portanto essas bases já estão instaladas, a caixa de eletricidade, só falta mesmo lá colocar as máquinas de carregamento e portanto, este trabalho das bases e toda a parte elétrica está feita há cerca de um mês. De facto falta vir as máquinas, a empresa, esta outra empresa tem-nos apresentado algumas justificações, mas estamos em crer que o problema é precisamente aquilo que o José Delgado falava, da falta de entrega de materiais. Neste caso, estas máquinas até são produzidas cá em Portugal, mas os seus componentes, obviamente, muitos deles, pelo menos, vêm de fora, nomeadamente da China e de outros países dessa zona, e portanto é natural que como todos sabemos, está de facto a haver esses atrasos. Em todo caso, com esta empresa não temos nenhuma razão para acreditar que, até porque o processo está iniciado, portanto, fisicamente no local, e portanto acreditamos que em breve estará resolvido, e portanto passaremos a ter mais esta oferta, que ainda por cima, no caso nestes 8, portanto, 2 são de carregamento rápido e, portanto, até seremos das primeiras cidades do país a ter postos de carregamento rápido. O que permite aqui uma diferenciação, porque, pois, obviamente, isto é um fim comercial, mas acima de tudo vai permitir que a empresa tenha 2 preços diferentes e, por exemplo, um tomarense possa, por exemplo, optar pela solução mais barata, porque pode ter mais tempo, eventualmente, para ter lá o carro estacionado, enquanto que alguém que vem de fora e que vem, por exemplo, almoçar a Tomar ou tratar de algum assunto e quer carregar mais depressa e vá, portanto, à máquina que é mais rápida, portanto, permite esta solução. Ainda assim, apenas para terminar, dizer apenas isto. Estas coisas às vezes são um bocadinho relativas, porque, por exemplo, nos nossos parques cobertos, onde, como já referi, já temos não me recordo agora, mas 2 ou 3 meses, pelo menos, mais que isso, os dois carregadores, cada um deles para 2 carros, portanto, no fundo, 2 lugares de carregamento elétrico em cada parque. Portanto, antes de os termos, tínhamos uma grande pressão. Pessoas a queixar-se, pessoas a reclamar que não havia essa oferta, Bom, a verdade é que desde que estão instalados, pouca utilização tem tido. É verdade que temos estado na fase da pandemia, que temos tudo isso, mas os nossos parques continuam, há uns meses, pelo menos esta parte, têm já praticamente uma utilização normal a níveis de 2019. Portanto, chegando pelo menos no parque atrás da Câmara, chegando a encher, portanto, chegando a ficar lotado
algumas vezes. E, portanto, não é uma questão de menor utilização. É porque, às vezes, de facto, nós reclamamos enquanto não temos, depois já temos, já não é preciso.